Hoje nós falaremos sobre a ansiedade. E o nosso texto bíblico se encontra na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 5, a parte B, até o versículo 7. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nos dando a luz do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a palavra que foi lida e que possamos também acolher nos nossos corações e praticar na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ansiedade é algo que está presente na vida de todos nós. E a ansiedade é um sofrimento antecipado, um sofrimento por coisas que não aconteceram ou que talvez nem acontecerão. E neste período que nós estamos vivendo agora, na realidade mundial, com essa pandemia ameaçadora, o nosso nível de ansiedade aumentou de forma drástica. Há uma preocupação muito grande em relação à morte, o desemprego, a economia, tantas ameaças que estão presentes hoje na nossa realidade. Mas a ansiedade, cientificamente falando, ela é uma disfunção psíquica que leva a pessoa a um estado de apreensão e de angústia e de medo antecipado. E a ansiedade é sinônimo de preocupação excessiva, angústia, perturbação, aperto, é uma sensação de sufocamento. Mas, irmãos, nem todo tipo de ansiedade é ruim. Às vezes a ansiedade é uma reação natural diante das adversidades. E existe ansiedade boa. Por exemplo, o Salmo 42, ela reflete um tipo bom de ansiedade, que é o anseio pelo Senhor. Nós não estamos tratando aqui de fanatismo, de fundamentalismo religioso, mas a palavra de Deus diz lá em Salmos, no livro de Salmos, que como anseia a corça pelas correntes das águas, assim por ti anseia, ó minha alma. Então, o anseio pelas coisas de Deus, o anseio para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor, o anseio para estar na presença do Senhor, o anseio para conhecer a palavra do Senhor, é uma ansiedade boa. A ansiedade ela se torna patológica quando ela atinge os valores extremos, quando passa a interferir no funcionamento saudável da vida, e causando crises de pânico, fobias, perturbação, obsessão compulsiva e depressões perigosas. Isso é o mal. É uma ansiedade que traz muitos malefícios para a nossa vida. É inimaginável que um cristão
e alguém que confia num Deus tão grande, tão poderoso, tão capaz, o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, é impossível e é inimaginável que alguém que confie tanto nesse Deus possa viver ansioso, desesperado, deprimido. Que Deus não admite nenhuma razão para a nossa ansiedade. O texto é bem claro sobre isso, quando diz que nós devemos, para nós não sermos ansiosos em nada. Porque toda ansiedade, ela é ilegítima e não é permitida por Deus. O texto fica bem claro quando ele diz assim, não andeis. E o termo não andeis, ele está no presente imperativo e sugere uma descontinuidade de uma prática existente. Então, quando ele diz assim, não andeis ansiosos, o apóstolo Paulo está detectando nesses irmãos lá da igreja de Filipos uma certa ansiedade. E eles tinham algumas razões, eles poderiam apresentar algumas razões da sua ansiedade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam deixar de ser ansiosos. Eles estavam passando por perseguições, a igreja nessa época ela estava sendo perseguida pelo Império Romano, eles estavam tendo ameaças de outras seitas, de outros pensamentos filosóficos e religiosos que ameaçavam entrar na igreja. Eles estavam enfrentando desavenças na igreja, havia um problema ali dentro da igreja, entre duas lideranças. E, além disso, eles tinham, cada um daqueles irmãos, eles tinham as suas demandas do dia a dia, com a família, com o trabalho. E isso poderia estar trazendo algum tipo de ansiedade para os irmãos daquela igreja, da igreja de Filipos. Então, Paulo, quando ele diz não andeis, ele está dizendo, vocês têm que dar um fim nessa ansiedade de vocês têm que interromper esse processo de ansiedade. E, por outro lado, o verbo andar também, ele é usado no aspecto negativo, ele está dando uma ordem para não andar, e isso também pode indicar um sentido de continuidade. Ele está dizendo, vocês têm que parar com essa ansiedade, vocês também não podem viver ansiosos, vocês não podem fazer da sua vida, da filosofia de vida de vocês, uma vida de ansiedade. Vocês têm que descansar no Senhor. Ninguém nesse mundo está imune a algum lapso ocasional de ansiedade. A palavra de Deus, ela está repleta de grandes homens de Deus que tiveram momentos extremamente difíceis, de depressão, de fuga, de ansiedade extrema, mas isso foi só um período, é só um tempo, um lapso na vida do cristão, porque o cristão ele não pode ser ansioso, ele não pode viver ansioso, porque para Deus toda ansiedade é sem motivo. Ele diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Então, aqui não dá margem para a gente ter qualquer tipo de ansiedade, porque o mandamento é para não andar ansioso de coisa alguma. Então, nada pode tirar a nossa tranquilidade, o nosso sossego, a nossa confiança no Senhor. Nenhuma crise, nenhuma provação, ou prejuízo financeiro, ou até mesmo perseguições, como era o caso lá dos irmãos, deve ser motivo de agonia, de pânico, de perturbação, de ansiedade, de perca da paz, para nós que cremos na providência do Senhor e cremos na grandeza e no poder de Deus e no cuidado dele para conosco. Por isso, toda ansiedade desmedida denota uma falta de confiança em Deus. Todas as pessoas que vivem desesperados, ansiosos, inquietos, desassossegados, com preocupações excessivas, significa que aquela pessoa ela não confia em Deus. Ela não tem confiança de colocar a sua vida, os seus problemas diante do Senhor, porque ele acha que
Deus não tem capacidade de resolução. E ele pensa que somente ele, com as suas forças e com o seu jeito de fazer as coisas, podem trazer solução para a sua ansiedade. Mas a ansiedade é uma coisa que está fora do nosso alcance. Não, Paulo, quando ele está tratando com esse problema na igreja, ele não estava fazendo um discurso moralizante, ou dizendo assim, olha, vocês têm que se esforçarem para fazer isso ou aquilo. Ele não está exigindo algo que está acima da capacidade dos seus interlocutores. Ele apresenta, inclusive, uma solução. Ele levanta o problema da ansiedade, mas ele sabe que nós, por nós mesmos, não conseguimos dirimir as nossas ansiedades, e Paulo aqui ele vai apresentar a solução, a receita para a resolução do problema da ansiedade, porque esse problema está fora da capacidade humana. As pessoas ansiosas que não contam com o Senhor, elas se desesperam, e muitas delas dão cabo de sua própria vida, ou vivem angustiados, temerosos e amedrontados. Apresentar a receita que Paulo dá para a ansiedade é apresentar essas ansiedades, apresentar todas as nossas demandas diante do Senhor. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. No capítulo 4, versículo 6. Então, somente Deus ele é capaz de aliviar uma alma ansiosa. Não existe outro ser no mundo ou qualquer outra coisa que possa aliviar e tirar o peso da ansiedade dos nossos corações. E é por isso que ele diz, em tudo, porém, essa palavra porém, ela se reporta àquilo que já foi dito. Ele está dizendo assim, ao invés de vocês serem ansiosos, de andarem aí agoniados, temerosos e medrosos e preocupados demais com o futuro, então vocês peguem tudo isso e coloquem diante do Senhor. Ao invés de uma coisa, outra, né? Ao invés de vocês viverem dessa forma, coloquem tudo isso diante do Senhor pela oração, pela súplica e com ações de graças. Em vez de ficar ansioso, preocupado e depressivo, leve tudo diante do Senhor. Você está ansioso, você está inquieto, você está temeroso, está com medo daquilo que pode acontecer no futuro? Agora, durante dessa pandemia, você está com medo da morte, você está com medo de perder o emprego, de perder a renda, de passar necessidade, você está com medo de tomar prejuízos, então coloque tudo isso diante do Senhor, porque são coisas que estão fora do seu alcance. E ao invés de ficar ansioso, preocupado, depressivo, leve isso tudo na presença de Deus. Nós não devemos insistir em lutar por algo que está além da nossa capacidade. Nós não podemos tirar a ansiedade do nosso coração. Cada vez mais, se nós contarmos com as nossas próprias forças, nós cada vez mais vamos ficando ansiosos, o nível de ansiedade vai aumentando, isso pode progredir para várias doenças, vários problemas de saúde, problemas psicológicos, e o nosso socorro ele está no Senhor, e nós devemos colocar as nossas ansiedades diante dele. Toda a resposta de Deus a respeito das nossas demandas devem ser recebidas com gratidão. O apóstolo Paulo ele diz aqui para os filipenses que eles deviam colocar isso tudo diante de Deus, em oração e súplica, com gratidão. Então, levar a Deus nossas ansiedades é uma questão de fé, é uma questão de confiança em Deus que é infalível, que Ele vai resolver o nosso problema.
Quantos de nós já passamos por momentos difíceis da nossa vida, onde a gente vê e a gente olha e não vê nenhuma saída, e de repente a coisa se resolve, você tem aquele alívio, porque a mão de Deus agiu e você se sentiu aliviado. Então é hora de agradecer a Deus, de dar ações de graças a Ele. E é justamente por causa dessa confiança que nós depositamos em um ser que é criador e sustentador e governador de tudo e que tem solução para tudo, que nós devemos dar ações de graças. Nós colocamos diante dele, confiamos nele, sabemos que ele tem a forma correta, o meio correto de resolver as nossas demandas, de atender às nossas necessidades. Então nós já colocamos tudo isso e começamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Não depende daquilo que a nossa felicidade não depende daquilo que nós esperamos, mas daquilo que Deus vai fazer por nós após nós colocarmos as nossas demandas diante dele. Então a ação de graça é algo que brota de um coração que se satisfaz com o Criador e que se aquieta diante dele em qualquer situação, em qualquer resposta. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós colocamos as nossas demandas diante dele, nós estamos esperando, nós esperamos e confiamos que ele vai fazer o melhor para nós. O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós colocamos as nossas demandas diante dele, confiamos nele, nos agradamos nele, temos prazer nele, ele satisfará os desejos do nosso coração. Ele acabará com a nossa ansiedade. E quando nós entregamos a nossa vida, a direção da nossa vida, o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, ele fará tudo o que for necessário. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E o coração grato, ele nada exige, mas se submete à vontade de Deus. É triste a gente ver hoje pessoas exigindo as coisas de Deus, dizendo que não aceita isso, que não aceita aquilo, porque ele tem direito, porque ele merece, que Deus tem a obrigação de atender. E isso é uma coisa, é antibíblico. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar na presença dele, porque ele sabe, que ele conhece as nossas necessidades, e nós não precisamos ficar exigindo nada de Deus, inclusive não temos nenhuma moral para ficar exigindo nada de Deus, porque nós esperamos sim que ele é um Pai amoroso, ele é um Deus poderoso, que ele nos ama, já provou isso de forma contundente, dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, a fim de que todos nós, aqueles que creem em seu nome, sejam salvos. Então ele é um Pai amoroso e o coração que compreende isso não é um coração exigente, soberbo e que coloca Deus na parede, exigindo e ameaçando Deus para que ele possa lhe dar as bênçãos que ele acha que merece e que ele acha que tem direito. O nosso Deus, um coração cheio de graça, é aquele que se humilha, é aquele que se submete à vontade de Deus. Coração grato, ele crê que o Pai amoroso sabe de todas as coisas, sabe de suas necessidades e ele suprirá todas as suas necessidades e ele vai ter uma vida tranquila, sem ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos manda lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de nós. Você está vivo, você tem alimento, você tem casa, você tem filhos, tem família, e você tem muita necessidade também, mas Deus tem cuidado de você, pode ser numa situação mais crítica que você se encontre, Ele está cuidando de você. Então nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Ele é um Deus cuidador, é um Deus que se importa conosco. Nós podemos contar com aquele que
alivia a nossa carga, tira o peso do nosso coração. Isaías capítulo 53, versículo 4, diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus Cristo, ele tira a nossa ansiedade, a enfermidade da ânsia, a enfermidade da insegurança, do desassossego, do medo da morte, do medo da condenação do inferno por causa da nossa culpa, do nosso pecado. Jesus tomou sobre si e ele nos aliviou dessas cargas tão violentas. Ele tomou sobre si as nossas mazelas, as nossas enfermidades, as nossas dores, para nos dar paz, para nos livrar da ansiedade. Qual é o pai que, ao perceber que o seu filho está ansioso, que o seu filho está deprimido, e o seu filho está agoniado, ele não vai socorrer? Deus é assim, é exatamente assim. E Deus também nos socorre no momento da nossa ansiedade, desde que nós lancemos sobre Ele toda a nossa preocupação, porque Ele vai cuidar de nós. Porque somente Deus, Ele pode nos proteger da ansiedade. Deus promete que a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, nesse texto que lemos, diz que a paz que excede todo o entendimento, a paz que está além da nossa imaginação, a paz que os homens não conhecem, a paz que o mundo não conhece, a paz que talvez nós nem compreendemos, mas é uma paz que traz para nós o conforto, que traz para nós a segurança, a confiança. É uma paz que está além da capacidade humana, mas que ela é real na nossa vida. Então, Ele guardará o nosso coração. Quando o texto está dizendo que Ele vai guardar o nosso coração, Ele está se referindo àquela sentinela, aquele soldado que ficava antigamente na porta da cidade com a trombeta para anunciar qualquer perigo que pudesse se aproximar para submeter aquela cidade. É como o guarda que fica na porta do quartel, o sentinela, guardando com sua arma na mão, para que o quartel não seja invadido. E é assim que Deus é, Ele é o guarda do nosso coração, Ele é o guarda da nossa vida, Ele guarda a nossa mente, o nosso coração, guarda o nosso coração para nos livrar da angústia, para nos livrar do medo, para nos livrar das ameaças, e guarda a nossa mente para que a nossa mente não vagueie e não fique preocupada e não fique angustiada, e não produza nenhuma semente de desconfiança e de amargura, e Ele guarda a nossa mente para que ela confie, para que ela descanse plenamente diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não permitirá que o nosso coração seja ansioso e palpitante, Ele não permitirá Ele vai guardar a nossa mente, o nosso coração. Ele não vai permitir que a nossa mente seja carregada de dúvidas, de desconfiança e de medo. Ele guardará, como diz a palavra de Deus, lá no Salmo 121, guardará a nossa entrada e a nossa saída nesse mundo. Então isso significa que desde o dia em que nós nascemos, que entramos nesse mundo, Ele vai estar conosco e guardará a nossa saída, até na hora da morte. Ele vai estar conosco e guardará eternamente, porque depois dessa vida nós vamos estar na presença dEle para gozar do paraíso, do seu reino eternamente. Jesus disse em João capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A paz de Deus é a paz que transcende o nosso entendimento. Se confiarmos tudo a Ele, Ele nos conduzirá com toda segurança e sem ansiedade. Guardar o coração e mente não significa guardar o ambiente e eliminar os problemas, as dificuldades, as perturbações que estão à nossa volta. Mas Ele garante que no meio de tudo isso, Ele nos traz paz ao nosso coração, em meio a todas as tribulações desse mundo.
Portanto, irmãos, todo conforto e segurança está na proximidade do Senhor. O texto diz: perto está o Senhor. E não há maior fonte de estabilidade espiritual que não seja a confiança de que o Senhor está próximo de nós, Ele está perto, Ele assiste, Ele não apenas assiste, mas Ele está presente para agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele está presente para ouvir o nosso clamor e para nos fortalecer. No Salmo 73, 28, o salmista declarou que a proximidade de Deus é o seu bem. Deus está próximo dele e isso é bom para ele e isso é bom para nós, porque o Senhor não é um Deus distante, é um Deus que está presente em nossas vidas. Em Josué capítulo 1, versículo 9, diz que o texto diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, é presente, por onde quer que formos, Ele está conosco. Por isso que nós não devemos ter ansiedade, nem temor, nem medo, devemos ter coragem, porque o nosso Deus está presente conosco. Nunca podemos esquecer da proximidade de Deus. Nunca devemos imaginar que estamos sós diante de qualquer perigo, diante de qualquer situação. Porque se nós perdermos esta confiança no Senhor, nós também perderemos a nossa estabilidade espiritual. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus indiferente e distante. Ele nunca deixou de ouvir o clamor do seu povo. A ansiedade é uma violação das Escrituras e totalmente desnecessária. Você nunca vai achar a solução da ansiedade. O máximo que ela pode lhe causar são doenças, várias doenças. Então, nós devemos saber que Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando nós não queremos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados, e sem atitude nenhuma diante de Deus, e Ele mandou o seu Filho amado para vir e nos salvar. Então, um Deus que age mesmo quando nós não clamamos, mesmo quando nós não queremos, é um Deus que pode agir mais ainda quando nós colocamos as nossas demandas diante dele. Então, o Senhor está perto. Façamos conhecidas dele todas as nossas ansiedades. Jesus também disse aos seus discípulos para não andarem ansiosos por coisas algumas, por coisas materiais, mas a nossa ansiedade tem que ser em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não viva ansioso, se aquiete, coloque as suas demandas diante do Senhor e comece a agradecer, porque Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pelo conforto espiritual, porque o Senhor não nos livra das provações, da perseguição, das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, mas o Senhor está conosco para fazer-nos superá-las. O Senhor está presente para nos dar o alívio, a segurança, a tranquilidade. O Senhor é o guarda do nosso coração e da nossa mente para não fraquejarmos. E o que nós podemos fazer, ó Deus, é colocar diante de Ti todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que salva, é um Deus que santifica e é um Deus que nos levará para a glória eterna. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.